Boa tarde. Meu nome é José Rezende, me chamam Marra. Eu sou jornalista especializado em automóveis. Eu admiro automóveis antigos. Eu amo a história do automóvel nesse mundo. E eu estou nesse momento no Museu do Automóvel de Brasília. Uma iniciativa de um abnegado, José Roberto Nasser, que se sacrifica, que sacrificou a vida profissional dele, o tempo dele, para que nós tivéssemos a memória da mobilidade no Brasil. Porque pouca gente entende o quanto o automóvel deu ao Brasil e ao mundo. Quando esse carro, o Ford Modelo T, foi concebido e fabricado por Henry Ford, as pessoas conheciam o outro lado da montanha. As pessoas conheciam o próximo bairro, a cidade que ficava a 10 quilômetros de distância. E assim mesmo era um problema. Quanto o automóvel deu de força, de ampliação, de conhecimento, de cultura ao ser humano? Quanto nós devemos ao automóvel? Quanto esse museu deu ao conhecimento da história do automóvel? Nós temos veículos raríssimos aqui, veículos que não são visíveis em lugar nenhum desse país. E, no entanto, um governo insensível que se recusa a prestigiar a cultura, a não ser nos seus níveis mais primários, um governo que é simplesmente dono desse galpão que foi cedido em comodato ao museu, à Fundação Memória do Transporte, que o Nasser lidera, está ameaçando expulsar o museu do imóvel deles. Isso é um direito que eles têm, não há dúvida alguma. Agora, o que é mais importante para o país, para a cultura, para a construção da educação das gerações vindouras? Um depósito de papel velho na era virtual da internet, do computador e de outros afins, ou poder preservar num clima, numa instalação bonita como essa que nós vamos ver no final do vídeo, uma instalação fantástica como essa, entende? E que o governo dá um pequeno apoio muito importante, e que agora ele quer tirar. Nós precisamos, antes de tudo, nos concentrar e assinar a petição que existe na internet a respeito dessa ação iníqua de um governo insensível que não se importa com nada para tirar esse homem que se sacrificou tanto. Aliás, para tirar esse homem não, mas para destruir a obra, porque os homens passam, mas as obras ficam. O Nasser, como todos nós humanos, passará, mas deixará um legado, a brasilidade, a cultura desse país, que não cultua o seu passado, um legado inegável. Por favor, Nasser, vem aqui para que a gente possa falar um pouco desse museu. Você está sendo expulso como um réis poceiro, entende? Quando você tenta fazer o papel que o governo devia ter feito, né? E você é expulso como um réis poceiro. Não, fale a respeito disso. Eu diria que, infelizmente, se eu fosse um sem galpão, invasor, como tanta gente sem atributos nesse país, sem terra, sem teto, sem vergonha, e eles encontram varita do governo. Quando você recebe um imóvel incomodado, um escombro, transforma isso num galpão operacional, é muito fácil comparar o pedaço que o museu ocupa do pedaço que o Ministério cediu um pedaço do Ministério aqui. Você vai ver a instalação, a limpeza, a operacionalidade, as cores, a pintura, o verniz, o teto, tudo esse museu é com completo cuidado, não é uma coisa abandonada. E é muito ruim você perceber nessa curva da vida que você educou mal os seus filhos, como é o meu caso. Eu fiz 2 cidadãos e eu devia ter feito 2 bandidos, porque num país onde a meritocracia não existe, onde as boas conquistas sociais não têm peso, onde o que vale é o desequilíbrio, o oportunismo, a cara dura, a falta de sensibilidade, muito ruim para mim como pai, sou pai de 2 cidadãos,
arrepender de tê-los ficado assim. Eu talvez se eu fosse um vigilante, talvez se eu tivesse me enriquecido com o governo, talvez se eu não tivesse uma posição pessoal incontestada, reconhecida publicamente como incontestada, eu tivesse explicado aos meus meninos que o que vale é o que se tem, é a malandragem, é a coisa de tirar vantagem do momento. Mas, nesse momento em que essa liminar judicial manda o museu sair daqui, eu me apavoro. Cheguei à conclusão que eu criei errado dois meninos que hoje se assustam, hoje a família se assusta. Como é que a minha aplicação, eu não vou dizer de talento, como algumas pessoas dizem, mas eu digo a minha aplicação de tempo, porque eu sou um trabalhador e levo a sério isso, a minha dedicação ao museu, o meu tempo de consultor, que eu acabo jogando para a noite, para a madrugada, e que eu achava que depois de 100 mil visitantes nesse museu eu tinha feito um bom trabalho, percebo que não. Percebo que o equilíbrio da sociedade, que é a justiça, diz que não, diz que isso não vale nada, que mais vale um depósito para guardar um arquivo morto de um órgão extinto, sem ironia, é a carta anônima para soldados desconhecidos, não serve para nada. Né? Digita isso, bota no chip, você não coloca um automóvel no chip, você não coloca aqui o conteúdo desse museu que espelha a meta 27 do governo JK, que era a implantação da indústria automobilística. Não existe a melhor coleção do mundo, o museu é o Museu do Automóvel, a coleção Schnupf, que é o Museu Nacional da França, não tem o que eu tenho. Não tem um capeta. O capeta exemplar único está aqui depois de 12 anos de briga gloriosa, mas briga para ter esse automóvel aqui. O Iris Gávea também não tem, só tem um exemplar e ele está no Museu de Brasília. Então, ao contar essa história com um passado de salvar marcas que não existem, que estão ameaçadas de extinção, salvar a história, recuperar a história, receber visitantes doentes, receber como visitantes os de larga internação na rede Sara Kubitschek, menino autista, menina com síndrome de Down, preso em recuperação, menino em estágio de risco, sem ônus, evidentemente, ao achar que eu estou sendo útil à sociedade, tem uma surpresa dessa aqui, o museu, ele não vale como conteúdo, ele vale como continente. Então, o prédio que é do governo tem que ir embora. Me permita, doutor Darcy, ressaltar que toda a entrada nesse museu é inteiramente grátis, bem como o acesso aos movimentos e aos momentos culturais que o museu promove. O museu cedia outros movimentos não automobilísticos, recitais de piano, formatura, tudo aquilo que pode ter alguma vantagem para a sociedade, que o museu pode ser útil à sociedade, o museu é o primeiro a aderir. O museu foi quem atestou a originalidade da restauração do Galaxy do presidente JK. Foi o museu que conseguiu convencer o Exército para que o primeiro Jeep entrada de Brasília, o Maracangalha, pertencente ao Instituto Cultural e Histórico do DF, fosse restaurado pelo 16º Batalhão de Logística aqui em Brasília. Em suma, o que eu quero dizer é que o museu não se restringe às cercas pintadas que ele tem aqui. O museu sai para tentar ser útil à comunidade. Mas essa surpresa de ser acionado para perder o imóvel onde se instala e ser mais surpreendido ainda a troco de nada, com a concessão de uma liminar, choca a minha brasilidade, coloca em risco o meu conceito de achar que as coisas devem ser boas, sérias, honestas e bem feitas. E me assusta, e eu estou muito velho para ficar bandido. E o que é pior, se fosse uma enfermaria de crianças doentes, uma escola, fosse uma coisa que até tivesse maior valor cultural, humanitário, político, social, mas um depósito de papel velho do século XXI é o fim da picada. É só, como diria Nelson Rodrigues. Eu queria dizer, nós temos uma petição de apoio, ela tem circulação internacional, já temos 4.000 assinaturas, mas quanto mais, melhor. Eu digo a vocês que eu não sei quais são os desdobramentos disso. Eu tento me poupar fisicamente. Eu tento parar de passar terror às pessoas que fazem parte do meu escritório e às pessoas da minha família.
Eu tenho um limite claro para mim. Eu não quero passar e deixar esse museu, mas não quero deixar o museu acabar. Eu não vou sair daqui de cabeça baixa. Quem mora em Brasília conhece muita história e conhece muita gente. É o que farei. Isso não é uma ameaça, isso é um aviso comportamental. Mas eu queria a ajuda de vocês. Quem puder subscrever essa petição pública, é um endereço muito simples. www.petição pública, claro, sem acento, sem tio e sem cedilha, .com/, sinal de interrogação, P de Paulo I, sinal de igual, depois uma palavra apoio e as letras MAB, que é a abreviatura de Museu do Automóvel de Brasília. Quem puder assinar isso, passar para suas listas, divulgar, mandar para a autoridade, para o deputado em quem você votou, para o prefeito que você conhece, para alguém que tem relacionamento em Brasília ou na Justiça. Não é um movimento de salvar o Museu do Nasser, isso nunca teve esse voto. Isso não é a coleção do Nasser, isso é um museu da cidade, com um acervo de pessoas da cidade. Mas se trata de salvar o Museu do Automóvel, que é uma das metas do grupo, que ajudou a formar a grande revolução desse país, exatamente no ano do cinquentenário de Brasília. É antipolítico, é inoportuno, é uma manifestação lamentável de falta de amplitude de visão fechar um museu na capital federal no ano do seu cinquentenário. Esse presente que foi dado por habitantes de Brasília, Brasília infelizmente não merece.